Hoje estamos encarregados do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 20, item 4, capítulo Trabalhadores da Última Hora, e o item é Missão dos Espíritas. Tarefinha complicada essa, não é? Porque muitos de nós estamos na doutrina e mal sabemos o que estamos fazendo aqui, o que nos cabe realizar. Mas o espírito de Erasto, lá em Paris, em 1863, dá para a gente muitas dicas pelas quais nós podemos e devemos seguir. Bom, ele começa dizendo sobre o velho mundo, está dizendo que o velho mundo está numa condição muito difícil. E nós sabemos que sim, até hoje, inclusive, não é? Nos dias atuais, para ser mais preciso. Mas com relação ao velho mundo, talvez ele esteja mostrando para a gente que nós estamos lidando com terras novas, e terras novas que nós conhecemos estão localizadas na América do Sul. Então nós estamos falando do Brasil, obviamente, não é? Bom, ele fala também que nós somos os novos apóstolos, ou seja, os espíritas são os novos apóstolos, e convida todos nós a pregarmos o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Então, é importante nós sabermos que estamos aqui na Terra para ajudar a propagar a ideia da reencarnação, porque através da reencarnação nós vamos compreendendo uma série de situações e uma série de fatores que ocorrem conosco. Porque no fundo, o nosso trabalho efetivamente é de consolar as pessoas. E não existe nada mais consolador do que nós sabermos o porquê estamos vivendo certas dificuldades e certos problemas. Bom, muitos de nós temos um probleminha, porque a gente fica assim intimidado, com medo, eu não tenho muito o dom da palavra, da voz. Mas o Erasto continua dizendo para a gente: as línguas de fogo estão sobre nós, sobre as nossas cabeças, e que nós, através da reencarnação ou do entendimento da reencarnação, somos os escolhidos de Deus, porque é através desse entendimento que muita coisa vai facilitar para nós. Bom, para que a gente possa pregar o Evangelho e pregar o trabalho dos Espíritos, nós devemos sacrificar os nossos hábitos, as nossas coisas fúteis. Então é assim, a gente muitas vezes se perde um pouquinho nesses hábitos infelizes e precisamos aproveitar esses instantes para trabalhar em nome do Senhor. Bom, é importante também nós lembrarmos que sempre estamos sendo exaltados à abnegação, exaltados ao trabalho, ao desinteresse, e nós não podemos deixar isso de lado, não podemos menosprezar essas possibilidades, porque pregar a abnegação, o desinteresse é uma tarefa difícil, porque na maioria das vezes, inclusive em nós, muitas vezes, nós não estamos muito interessados em abnegação, ou seja, se dedicar com amor, e muito menos se desinteressar dos recursos, das possibilidades que a Terra oferece. Não é? Então, mas essa é uma das nossas tarefas, efetivamente, exaltar, exortar a abnegação, ao desinteresse, à abstinência, porque, na verdade, é isso que vai nos fazer vencer a encarnação. Se nós continuarmos com os mesmos e velhos hábitos, nós vamos ter dificuldades para superar os nossos novos dias. Bom, nós precisamos trabalhar também contra a injustiça, a iniquidade. Ele lembra também a questão do culto do bezerro de ouro. O bezerro de ouro é aquela condição em que os nossos irmãos estavam lá aguardando Moisés e acabaram juntando as peças de ouro e fizeram um bezerro e cultuaram esse bezerro, ou seja, as coisas da terra, as coisas materiais. Então nós precisamos nos livrar disso, porque nós muitas vezes damos mais valor às coisas terrenas do que às coisas espirituais. E ele diz para a gente assim: quando você estiver integrado nesse trabalho, nós vamos trabalhar e vamos falar como nenhum orador fala. Às vezes a gente está lá com um amigo ou em família e nós estamos falando sobre determinados assuntos e vem aquela ideia, aquela inspiração. E é isso que ele nos comenta, porque no fundo, nós não estamos aqui para falarmos iguais religiosos ou qual religioso, mas nós estamos aqui para falar como uma pessoa comum, como um ser humano.
E é isso que nós precisamos fazer os nossos irmãos entenderem, que nós somos seres humanos na Terra e que precisamos entender que estaremos aqui em condições cada vez melhores conforme nós aprimorarmos a nossa forma de viver. Uma coisa muito legal que eu achei nesse tema é que, em verdade, ele diz pra gente que somente os lobos caem em armadilha de lobos. E a gente percebe que é mais ou menos isso mesmo, porque de vez em quando as pessoas lançam aí pelas redes que nós precisamos tomar cuidado com isso ou com aquilo, com um telefonema ou com algum tipo de situação, mas nós nunca podemos deixar de lembrar que armadilhas de lobos são efetivamente para lobos. Se nós cairmos em armadilhas de lobo, é sinal de que nós ainda somos meio lobinhos ainda, não é mesmo? E também uma outra coisa muito interessante, ele faz uma comparação com Tomé e que nós precisamos aceitar o fato, não é? Aceitar o fato da mediunidade, mesmo sem ter nenhum recurso por nós. E nós vamos devagarzinho entendendo que esses fatos são realmente reais e verdadeiros. A lógica vai nos mostrando isso, não é? Bom, ele fala da virtude que transporta montanhas, mas existe algo mais pesado do que as montanhas. Poxa vida, eu fiquei curioso com isso. Ele fala que são as montanhas que existem nos corações dos homens, que são as impurezas e os vícios. Realmente, nós vamos percebendo o quanto isso é difícil de superar, né? de ultrapassar. Bom, precisamos tomar muita atenção, porque mesmo dentre os espíritas e o espiritismo, muitos se desviam, se transviam, vão para outros caminhos, para outras direções, não é? Tem alguns que vão para a extrema ciência, outros vão para a extrema religiosidade, outros vão para a extrema filosofia, e nós não podemos deixar de lembrar que nós precisamos estar junto com esses ensinamentos maiores. E a pergunta que se faz é a seguinte: como é que nós vamos nos reconhecer uns com os outros? Quem são os que estão no caminho certo, que estão fazendo alguma coisa certa? E os espíritos falam com muita tranquilidade, pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então, as pessoas que estão na prática do bem, na prática da caridade, obviamente são aqueles que estão na diretriz certa, no caminho certo. E aqueles que estão muitas vezes só no gogó, na conversa fiada, podem estar se desviando do caminho. Bom, então nós vamos vendo aí a mensagem de Erasto e essa mensagem é para nós assim muito importante, porque em verdade todos nós precisamos trabalhar pela doutrina que tanto nos ajuda e nos consola. E é justamente isso que vai nos fazer estar juntos no futuro, no grande reino, vamos dizer assim, não é? Com um só Pai, um só pastor e um só rebanho. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ir e pregar sem medo, com toda a espontaneidade que for possível.